Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar sobre A Neve Estava Suja, de Georges Simenon, escritor belga. Escritor, aliás, que é mais conhecido pelos seus romances policiais. Foram mais de 70 romances e vários contos escritos, protagonizados pelo comissário Maigret, não sei como se pronuncia. São livros de investigação, estilo Agatha Christie. Nunca li nenhum desses livros. Aliás, de Georges Simenon eu só havia lido um conto que eu nem lembro qual foi, em 2014, na Copa do Mundo dos Contos. Ele foi o representante da Bélgica. E agora li esse livro, por recomendação de Eduardo, meu irmão. Esse livro que foge um pouco dessa classificação, foge um pouco não, foge completamente da classificação de literatura policial. É um livro, a história contada nesse livro se passa nos anos 40, o livro foi escrito em 1942, se passa na França ocupada pelos nazistas, então, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas, os personagens aqui, são pessoas que estão vivendo momentos de muita privação e de muita tensão, de muita incerteza quanto ao futuro. Há um tom assim de muito pessimismo, de muita tristeza, de falta de perspectiva e, além, como eu falei, da privação material. Pessoas que estavam acostumadas ao luxo, ou pelo menos a algum conforto, tendo que matar ou morrer para conseguir comer. E a história se passa no final do ano, no inverno. Então, no inverno rigoroso, muita neve, a neve estava suja, é o título do livro. Então, o ambiente é muito hostil, o ambiente em que se passa essa narrativa. E a narrativa se concentra sobre a figura de Frank Friedmeier, é um jovem de 18 ou 19 anos, e ele é um dos poucos que, naquele ambiente, naquele bairro, naquela região onde ele mora, que vive no conforto. A sua mãe era dona de um prostíbulo, ele é meio que um cafetão, assim, ele ajuda a sua mãe em algumas coisas, mas principalmente ele é um vagabundo. Ele é e tem como objetivo ser uma espécie de bandido profissional, quanto pior, melhor. Ele é uma pessoa sem nenhuma ideia na cabeça, além de fazer o mal, e ele tem um instinto autodestrutivo incrivelmente forte. Ele começa o livro decidindo matar um sujeito simplesmente porque ele quer. Ele simplesmente decide: eu quero matar. Em algum momento, eu vou falar daqui a pouco, mas lembra um pouco o personagem de Crime e Castigo, o Raskolnikov, mas não nesse quesito, né? O Raskolnikov, ele acha que seria um ser humano superior. O Frank Friedmeier, ele não se preocupa com isso, ele simplesmente é escravo da sua vontade, e a vontade naquele momento foi matar, porque ele queria ver como era. E o mais interessante é que não só ele mata um soldado alemão, como ele faz questão de que as pessoas desconfiem dele, de que as pessoas saibam que ele está envolvido em ilícitos. Há uma testemunha, isso não é spoiler, isso está bem no comecinho do livro. Há uma testemunha desse não do assassinato, mas assim, de alguém que seria uma testemunha-chave em relação, assim, que saberia dizer que ele estava no lugar onde o policial foi assassinado. E ele fica angustiado porque essa pessoa parece não ter intenção de denunciá-lo. Então ele tem um senso, um instinto autodestrutivo muito forte. Isso que permeia o começo da narrativa. Ele se inspira muito esqueci o nome agora, num sujeito. Ele vai todos os dias para um bar, bebe muito e fica conversando com sujeitos lá que sempre estão envolvidos em um ou outro trambique. Um deles, que é uma espécie de mentor para ele não tem pai, vive se gabando de que matou uma mulher, uma prostituta. Não lembro se era prostituta ou era uma mulher qualquer com quem ele estava querendo fazer sexo, só porque ela teria dito que gostaria de ficar grávida dele. Ele foi e estrangulou essa mulher. Então é um livro muito forte, muito violento e com uma temática muito forte.
no começo da leitura eu não estava sendo tão conquistado, porque ele é tão cru, ele é tão, como eu falei, esse desejo de autodestruição nele. Ele não suporta que as pessoas sintam pena dele, ele não suporta a ideia de fazer sucesso. Ele parece que o tempo todo está dirigindo um carro de olhos vendados e por enquanto está dando certo. Por enquanto está dando certo porque é uma reta, mas ele sabe que vai haver uma curva e ele não se importa com isso. Esse é meio que o instinto, o clima do Frank Fried Mayer, e isso me pareceu um pouco irreal no início. Só que aí chega um momento crucial do livro em que ele é preso, justamente por conta... Não, na verdade não vou dizer por conta de que ele é preso, mas é como se ele estivesse desejando aquilo, ao mesmo tempo que uma parte dele queria liberdade, mas ele desejasse também ser preso, ser punido, ser castigado, porque ele sabe que ele é mau, e ele é muito mau. Ele comete pelo menos, além desse assassinato, pelo menos 2 atitudes atrozes, grotescas, muito cruéis mesmo, e de crueldade gratuita. Só que lá na prisão, não é que ele passe por um processo de purificação, mas ele vai se despojando de tudo. Ele se despoja de todos os seus interesses, todos os seus valores, e é no final do livro, que foi ao final do livro que eu fui conquistado por ele, porque há a temática muito forte da redenção, da expiação da culpa, algo que me marcou em Crime e Castigo. Como eu falei, esses 2 livros guardam alguma similaridade na sua temática. Então, uma pessoa que comete um ato em relação ao qual ele não se sentia culpado, mas que depois começa a refletir sobre isso, começa a ver as consequências dos seus atos e começa a repensar a sua vida. E não vou dizer como, mas há uma espécie de redenção muito bem narrada aqui, ainda que seja um pouco amarga, e é um livro que certamente eu vou reler. Eu gostei demais, eu comecei a ler, como eu falei, e eu disse, não, vou ler porque meu irmão recomendou, vou ler meio que por obrigação, mas eu comecei lendo achando que não ia gostar, e ao final eu olhei para o livro e disse, olha, eu estou diante de um clássico, eu acabei de ler um clássico. Esse livro suporta diversas releituras, e a cada vez que eu reler, eu tenho certeza de que eu vou me concentrar num aspecto diferente. A prosa é simples, os diálogos são simples, mas é tudo muito bem colocado, tudo muito bem pontuado. Há muitas metáforas, e talvez por isso a minha próxima releitura me revele mais coisas, mas há muitas metáforas, seja em relação à prostituição, o papel da mulher, a questão da perspectiva, a dominação alemã, então o que é o valor, o que é que ocupa a sua mente, o que é que ocupa o seu coração. Então há muitas metáforas presentes no livro, e uma leitura somente não é suficiente. Recomendo A Neve Estava Suja, um livro excelente de George Simenon. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.